Graça e paz, meus irmãos. Aqui, professor Roberto Renato Velzio. Esta é a videoaula número 1 da Carta aos Hebreus. Nós vamos passar 3 semanas juntos e creio que Deus tem grandes bênçãos para nós nessa cadeira. Alunos do segundo e terceiro ano do curso médio em Teologia. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, porque o desafio é muito grande. Precisamos da graça de Deus para essa cadeira. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio imenso de estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos deixou, inspirou pelo Espírito, usou homens para registrar, escrever, transmitir e traduzir na nossa língua. Muito obrigado pelo Teu grande amor, Senhor. E pedimos agora que esta porção da Tua Palavra, o livro de Hebreus, seja para nós uma revelação do Senhor. Edifica, ensina, transforma as nossas vidas, educa-nos na Tua Palavra. Abençoa a mim como professor e os meus irmãos como alunos, que todos possamos juntos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a primeira aula é uma aula mais introdutória. Vamos procurar descobrir coisas básicas para entendermos melhor o conteúdo da carta aos Hebreus. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente quer saber numa carta? Quando alguém escreve, quem escreveu aquela carta? Tem que ter autor, não é? E a carta aos Hebreus tem um autor, é verdade, mas não sabemos quem é. A carta não diz, o autor não se pronuncia. Não sabemos com certeza quem foi a pessoa que escreveu. Há muitas ideias, muitos debates sobre quem é o autor. Nós vamos falar sobre algumas dessas pessoas. Um candidato forte seria Barnabé. Um irmão chamado Tertuliano, que era um dos pais da igreja, lá pelo ano 200 depois de Cristo. E ele dizia, na verdade, que Barnabé era o autor de Hebreus. Por quê? Barnabé era um judeu da tribo sacerdotal de Levi, era um grande na igreja apostólica, né, entre os apóstolos, e era um companheiro de Paulo naquelas viagens missionárias, lá do capítulo 13 de Atos em diante. Então era uma pessoa que poderia muito bem ter escrito a carta aos Hebreus. Outra pessoa, o apóstolo Paulo é um forte candidato. Tanto assim que no ano 400, mais ou menos, até 1600 depois de Cristo, época da reforma da igreja, muitos criam que o apóstolo Paulo era o autor da carta aos Hebreus. Ela era até chamada de Epístola de Paulo aos Hebreus. E poderia ser. Paulo, na verdade, era profundo conhecedor do judaísmo. Ele era judeu e toda a sua história estava dentro do judaísmo. Conhecia muito bem o Antigo Testamento, as leis, podia interpretar, mas tem algumas coisas que também não conferem. O estilo de escrita e a forma de escrever não é bem parecida com as cartas de Paulo. E outra coisa, Paulo geralmente se identificava nas cartas que ele escrevia. Se você pegar assim, as cartas e ler, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos irmãos em Filipos, carta de Paulo aos irmãos em Corinto, e assim por diante. Então, Paulo sempre se identificava nas suas cartas, o que não aparece em Hebreus. Então, talvez não seja ele, mas poderia ser. Outro nome que aparece, Apolo. Este era o candidato de Martinho Lutero, grande reformador, 1517, quando começou a reforma protestante. Ele cria mesmo que Apolo era o autor de Hebreus, porque também tinha muitas qualificações. Ele era um judeu e tinha chegado em Éfeso, conhecia muito as Escrituras, falava, pregava, ensinava com muita autoridade. Está lá em Atos 18, 24. Então Martinho Lutero e outras pessoas também achavam que ele era o autor da carta aos Hebreus. Mas o que nós sabemos, afinal, do autor de Hebreus, irmãos? Algumas coisas. Primeiro, ele era um judeu convertido naturalmente a Cristo. Pela maneira que escreve, pelo conhecimento que ele tem, pelas informações que ele nos dá. A segunda coisa, ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. Conhecia mesmo, aquele homem que conhecia a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Terceiro, ele escrevia muito bem. Sabia apresentar os argumentos, explicar as razões por que Cristo era superior e apresentar um argumento, uma argumentação convincente aos seus leitores.
Outra coisa, este irmão, o autor, ele refletiu muito sobre o significado do Antigo Testamento com a vinda de Cristo, a questão da nova aliança e muitas outras questões do Antigo Testamento agora com a vinda de Cristo. Então ele pensou, meditou e, inspirado pelo Espírito Santo, claro, ele escreveu aos irmãos para que fossem instruídos em temas muito importantes que nós já vamos ver daqui à frente. Então, o autor, Paulo, Barnabé, outra pessoa, irmão, não sabemos. O que é que nós sabemos? A coisa mais importante é esta, irmão, e isso devemos guardar. O Espírito Santo, irmãos, ele guiou um homem, uma pessoa, para registrar esta carta e Deus a separou, incluiu nas Escrituras. Então nós devemos ler esta carta, estudar esta carta como mensagem de Deus. Então o autor humano não conhecemos, mas o autor divino nós conhecemos. É o Espírito Santo de Deus. Então é palavra de Deus, é mensagem de Deus para nós. E é assim que devemos aproximar ela, estudar e obedecer. Então, quem é o autor? Não sabemos. Outra coisa que precisamos saber é um pouco da data, em que época essa carta foi escrita. Então, temos algumas informações. Provavelmente entre o ano 64 até 70 depois de Cristo. O livro fala de perseguições aos crentes. Então, nós temos na história diferentes momentos onde a igreja é mais atacada, perseguida, né, os crentes. Pensando aqui nessa carta aos Hebreus, estamos a pensar nas grandes perseguições que tivemos, a igreja teve, lá pelo ano 64, foi quando Pedro escreveu a sua carta falando das grandes perseguições. Depois 67, 68, depois de Cristo também. Essas duas perseguições, esses dois momentos de perseguição, foi debaixo do imperador Nero, aquele homem muito feroz, maltratou muito o povo de Deus. Ele, na verdade, morreu no ano 68. Então, foi provavelmente neste período, entre 64, 68 até o ano 70, que a carta foi escrita. O que mais nós sabemos, irmãos? Um outro detalhe muito importante. Está vendo aí a figura do templo? Esse é o grande templo que Herodes, o rei Herodes, construiu. Foi o templo que Jesus conheceu na sua época aqui, quando esteve aqui na Terra. E este era o grande e famoso templo. Esse templo demorou-se muitos anos para construir. E no ano 70 ele foi destruído. Só que quando o autor de Hebreus escreve a sua carta, ele escreve como se normalmente estivesse a acontecer sacrifícios no templo, como se o templo estivesse em pé e funcionar, as pessoas irem ao templo, oferecerem seus sacrifícios, participarem dos cultos. Então, o templo existia quando o autor de Hebreus escreveu a sua carta. Portanto, tem que ser antes do ano 70, porque no ano 70 o templo foi destruído. E aí os judeus se espalharam ainda mais pelo mundo. Foi uma época muito difícil, muita matança, muito sofrimento para o povo judeu. Mas então o autor escreve e ele fala como se o templo ainda estivesse a funcionar, e de fato estava. Então, tem que ser antes do ano 70 depois de Cristo. Para quem se escreveu esta carta? Então, pensamos em autor, quem escreveu, quando ele escreveu, agora, para quem ele escreveu. O que nós sabemos pelo contexto, pela história, pela própria carta, ela foi escrita para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eram seguidores de Jesus. E esses mesmos estavam a ser criticados e perseguidos pelos judeus, pelos seus patrícios, vamos dizer assim, seu povo, né? Etnicamente falando, e também pelas autoridades. Os judeus não tinham autoridade para prender ou até tirar a vida de uma pessoa. Eles faziam isso usando as autoridades romanas. Foi o que fizeram com Jesus. Então, meus irmãos, ele estava a ser muito atacado pelos seus próprios patrícios, pelo seu próprio povo. E isso dói muito.
Por quê? Porque eles tinham deixado a religião oficial. A religião oficial era o judaísmo, que era uma religião autorizada pelo Império Romano. Então, só podia ser uma religião se tivesse autorização do governo, e eles tinham. Então, assuntos religiosos lá autorizou o funcionamento do judaísmo como uma religião. E agora esses irmãos haviam crido em Jesus, deixaram o judaísmo e os seus colegas, patrícios, família estavam dizendo: vocês abandonaram, vocês deixaram a verdadeira religião, estão atrás do caminho, desse Jesus, quem é? Então, irmãos, era uma situação bem difícil para os nossos irmãos. E não era só coisas que estavam a ouvir, eles estavam a sofrer também a perda dos seus bens, alguns estavam a ser presos, perderam as suas coisas, casa, direitos, privilégios, a sua reputação, sofreram, irmãos. Então, olhando agora um pouco para o tema desta carta. Essa carta, então, quem escreve, irmãos, a pessoa tem um assunto que ele quer tratar. E o assunto, há muitos assuntos, mas o assunto central e talvez mais importante da carta é justamente a superioridade de Cristo. Cristo acima de todos, ele é superior. Ele usa muitas palavras, o autor de Hebreus usa palavras como Jesus é superior, Jesus é melhor, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, é maior do que a lei. Ele coloca Jesus sempre acima, mais alto do que todos estes. E a superioridade de Cristo é mostrada em vários versículos do livro de Hebreus. Eu registrei aqui somente alguns para os irmãos perceberem. Tornando-se Jesus tão superior aos anjos. O nome que herdou é superior ao dos anjos. Então, Jesus acima dos anjos. Ele é maior, ele é mais importante. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, Jesus construiu uma casa espiritual e ele era maior do que Moisés. Outro texto, 8,6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. De quem? Do sumo sacerdote. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Maior, superior, tá vendo? Então, essa é um assunto, o tema que o autor de Hebreus ele repete de várias maneiras, mostrando aos seus irmãos a posição de Jesus acima de tudo, maior do que todos. Então, vamos recapitular um pouco. Autor, não sabemos quem é. Há vários candidatos, mas não sabemos. A data, entre 64 e o ano 70 depois de Cristo. Destinatários, a quem o autor escreveu esta carta? Ele escreveu para judeus convertidos que estavam a sofrer perseguição pelos seus próprios patrícios e também pelo governo. O tema da carta é a superioridade de Cristo. Então, vamos avançar um pouquinho. Vamos agora pensar nos objetivos. Então, quem escreve de algum lugar para outras pessoas, ele tem um motivo, ele tem um assunto que ele quer tratar e ele quer alcançar um objetivo com aquilo que ele escreve. O autor de Hebreus tinha objetivos e nós colocamos aqui apenas 4. O primeiro deles é mostrar a superioridade de Cristo acima de tudo e de todos, como nós já falamos agora há pouco. O segundo objetivo, encorajar os judeus crentes a perseverar na fé. Irmãos, esses judeus crentes, eles estavam desanimados na fé. E estavam a pensar, então, em voltar atrás, em retroceder, em voltar à velha tradição, às práticas do judaísmo antigo. E o autor de Hebreus diz, não voltem, continuem, perseverem. Então, encorajar os judeus, os irmãos crentes, a perseverar na fé. E 3, alertar dos perigos de abandonar a Cristo.
e voltarem novamente aos costumes da tradição. O perigo da apostasia, de negar Jesus, de voltar atrás, de apostatar da fé. É uma possibilidade, irmãos. Então o autor queria alertar os irmãos: cuidado, isso é um perigo real. 4. Esclarecer as dúvidas sobre as leis, os sacrifícios e outros costumes judaicos agora que Cristo tinha vindo. Então, o que é que muda com a vinda de Jesus? O sacerdócio, os sacrifícios, a lei, a aliança, essas perguntas, havia muitas perguntas, irmãos. E o autor, então, percebendo as perguntas dos irmãos, ele decide escrever para responder e ajudar os irmãos. Então, isso está entre os objetivos. Então, vamos recapitular os objetivos. Primeiro, mostrar a superioridade de Cristo. Cristo é maior do que todas estas coisas. Por isso, voltar ao judaísmo, irmãos, não era correto. Era retroceder mesmo. 2. Encorajar os crentes fracos a perseverar. Estávamos animados, irmãos. Precisavam de uma palavra de encorajamento. Encorajar. 3. Alertar do perigo de abandonar a Cristo. O perigo da apostasia. De não crer naquilo que Cristo ensinou e voltar atrás. 4. Esclarecer dúvidas sobre a lei, sacrifícios e as tradições judaicas. Eles tinham dúvidas, então o autor queria esclarecer sobre estas questões, irmãos. Então, aqui, concluindo, pensando em autor, quem escreveu? Paulo, Barnabé, Apolo? Alguns dizem outras pessoas ainda. Irmãos, nós não sabemos. Mas é a palavra de Deus para nós. Este é o fato, irmãos. Nós precisamos saber que esta carta que nós temos na nossa Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ele inspirou alguém, uma pessoa. E Deus nos deixou esta carta como sua palavra. A data, irmãos, entre os anos 64 até 70 depois de Cristo. Então, a baliza aqui dos 70 é justamente a destruição do templo de Jerusalém. Então, o autor escreve como o templo estivesse a funcionar. Então, estava a funcionar. Então, estava em pé. Então, ainda existia. Então, a carta foi escrita com certeza antes do ano 70 depois de Cristo. E do período de perseguições, então, entre 64 e até 70, quando houve grandes perseguições. Dos destinatários, para quem o autor estava a escrever essa carta, irmãos? Estava a escrever para judeus convertidos, que haviam saído do judaísmo e estavam a aderir ao cristianismo, já haviam aderido. Mas agora, irmãos, estavam a sofrer perseguição, estavam a sofrer as consequências de seguir Jesus. E então vem aquelas dúvidas, a tentação de retroceder, de deixar Jesus e voltar, né? Para não sofrer a chateação, a perseguição, a vergonha, não perder receita, dinheiro, renda por causa da sua fé. Então, quem sabe, vamos voltar. Há um perigo nisso, irmãos. Judeus convertidos que estavam a ser tentados a voltar à antiga religião. O tema, a superioridade de Cristo. O autor de Hebreus, então, mostra de todas as maneiras, desde o capítulo 1 até o capítulo 13, que Jesus, de fato, está acima. Ele é maior do que os anjos, do que Moisés, do que o sumo sacerdote, do que a lei, do que a antiga aliança e assim por diante. Então, Cristo é o centro desta carta. E não só Cristo, mas a posição dele. Ele é a única pessoa do universo que está acima de todos estes. E é este que nos leva à comunhão com Deus. Então, os objetivos que o autor tinha. O primeiro objetivo, irmãos, era justamente demonstrar a superioridade de Cristo. Isso precisava ficar muito claro na mente dos irmãos que estavam a ser tentados, para eles perceberem
Mas se você abandonar Jesus, voltar ao judaísmo, às antigas tradições, amigo, você há de perder tudo, porque este é o maior. Você há de deixar o maior por uma coisa menor, o que é todo-poderoso, tem toda a autoridade, é Deus que veio em carne, ressuscitou, conquistou tudo e todos. Vai deixar esse para voltar ao judaísmo, você? Então, o autor de Hebreus, irmãos, ele precisava mostrar a posição, a autoridade, a obra de Jesus como superior a todas essas coisas que estavam a ser motivos de tentação para voltarem atrás. E eram as práticas do judaísmo, que não serviam mais da antiga religião. E então, diante dessa pressão, da perseguição, encorajar esses irmãos, porque a tentação era verdadeira, era real, irmãos. Então, estavam a ser tentados como nós também somos, não é? Então, ele queria encorajar esses crentes a perseverar, queria alertar os crentes do perigo de abandonar a Cristo. Se você abandonar a Cristo, amigo, você vai estar a pisar em Cristo. Então, abandonar a Cristo e ficar com o quê? Vai perder tudo. Esclarecer também as dúvidas sobre a lei, sacrifícios e as tradições judaicas. Agora que Jesus inaugurou, né, a nova aliança, como é que ficam essas coisas? Então, ele queria esclarecer os irmãos para que não houvesse dúvidas, ok? E pensando então em como aplicar esta carta às nossas vidas, irmãos. O que este ensino de Hebreus tem a ver com as nossas vidas? Nós ainda vamos estudar muitas coisas, mas ao olhar para a introdução de hoje, para aquilo que já vimos, vamos pensar em algumas aplicações. Os objetivos que o autor de Hebreus tem ao escrever para os seus irmãos naquela época, 2000 anos atrás, tem muito a ver com a nossa realidade hoje, irmãos. Podemos ver muitas semelhanças. Cristo, irmãos, é hoje maior do que qualquer profeta, do que espírito, do que ancestral, do que a tradição. Jesus está acima, ele é mais grande, maior do que todas estas coisas e pessoas ou espíritos ou tradição ou religião. Então, irmãos, se ele é maior, é com ele que nós temos que ficar. Porque se abandonarmos o maior, perderemos tudo. Então, irmãos, além disso, nós precisamos de encorajamento para perseverar na nossa fé. Assim como os irmãos lá da época dos Hebreus estavam a sofrer, nós também estamos a sofrer. Que época difícil, diferente estamos a viver, não é? É ciclone, é 1, é 2, é 3, depois é pandemia, depois outras coisas, e são muitos desafios, coisas novas, irmãos. Não podemos nos reunir como igreja, isso nos enfraquece. Crentes acostumam a não se reunir quando abre os templos, retoma os cultos, né? Alguns ficam assim, sem muito ânimo, né? Irmãos, precisamos de encorajamento para perseverar nos dias difíceis, irmãos. E estamos a viver dias difíceis. E precisamos então olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele que está acima de tudo, é Ele que nos guia e nos fortalece. Uma outra aplicação que está relacionada aos objetivos do autor de Hebreus é: eles precisavam vigiar, mas nós também precisamos vigiar, irmãos, para que não nos desviemos da nossa fé e voltemos a práticas antigas, irmãos. Seja a pecados que já abandonamos, seja tradição que já abandonamos, mas que às vezes família, pessoas pressionam, colegas de trabalho, patrão, chefe, alguém grande, quer nos empurrar, nos pressionar a voltar a práticas antigas, irmãos. Nós precisamos vigiar, porque esta tentação, ela é real, ela pode acontecer, nós podemos cair. Nós precisamos vigiar. Então, irmãos, não podemos nos desviar, não podemos retroceder, só podemos avançar. Então,
Esta lição, ela é para nós também, não era só para os irmãos lá, os irmãos hebreus, não. E o quarto objetivo que o autor de Hebreus tem, e que é útil e se aplica a nós, irmãos, é esclarecer as dúvidas sobre os assuntos que naquela época eram muito importantes. Mas hoje também, irmãos, a carta aos Hebreus é uma espécie de chave para você perceber melhor, entender o Antigo Testamento agora que Jesus veio. O que é que nós fazemos com o Antigo Testamento agora que Jesus começou a nova aliança, que ele morreu, ressuscitou? Então, Hebreus há de nos esclarecer muitas dúvidas, irmãos. E nós temos muitas dúvidas aqui do Antigo Testamento, no contexto cá de Moçambique, né? Então, essa carta ela tem muito a nos ensinar, irmãos. Então, vamos orar e vamos perseverar, irmãos, no estudo. Vamos nos aplicar ao estudo e pedir a bênção, a graça, a iluminação do Espírito Santo para que esta cadeira seja uma cadeira que marque profundamente as nossas vidas. Então, assim estamos a encerrar essa videoaula número 1 e espero em breve os irmãos a retomarem com a aula número 2. Deus abençoe a todos, meus irmãos.